Existem inúmeros benefícios para a utilização do agregado reciclado, especialmente quando for obra pública, né? A prefeitura vai ganhar porque ela economiza no insumo, meio ambiente, e também é um estímulo às unidades de reciclagem de RCD na região. Mas por que as prefeituras não adotam o agregado reciclado em suas obras, especialmente obras de pavimentação? A gente vai falar sobre basicamente quatro principais reclamações das usinas de reciclagem de entulho que foram coletadas na pesquisa setorial ABRECOM 2017-2018. Muitos secretários, muitos prefeitos, ao serem questionados sobre a utilização de agregado reciclado naquelas cidades que têm usinas de reciclagem de entulho, é sempre importante observar que nós estamos falando apenas daquelas cidades que têm unidades de reciclagem de entulho. Não adianta uma cidade que não tem uma usina, não tem uma TT ou um aterro de NETs, pensar na ideia de utilizar o agregado reciclado. Nós estamos falando basicamente de todas as capitais do Sul, Centro-Oeste, Nordeste e algumas capitais do Norte. Então, nós estamos falando de menos de 1% das cidades do Brasil. Mas os prefeitos eles justificam, né, que não podem usar agregado reciclado, por exemplo, porque o insumo, que é o agregado reciclado, não está na tabela SINAP ou estão em alguma tabela de insumo, né? Isso não é verdade, é um grande mito, né? Mesmo com o insumo na tabela da SINAP, da Caixa Econômica Federal, o próprio banco já emitia um parecer de que era possível utilizar o agregado reciclado, mesmo ele não estando em alguma tabela de insumo, porque a Caixa, né, o banco, ele reconhece a matéria-prima, né? E existe uma tabela também aqui de São Paulo, que é muito copiada pelos municípios, chamada tabela CIUB, que existe duas granulometrias do agregado reciclado. Então essa ideia de que o insumo não está nas tabelas do município não existe, e mesmo se existisse, os órgãos de financiamento autorizam, né, reconhecem a matéria-prima, no caso o agregado reciclado, seja ele misto ou então material de concreto ou cimentício. Outra justificativa apontada pelos empreendedores é que o município sempre diz que não existe demanda. Imagine que você está numa cidade como, por exemplo, Itapetininga, mais ou menos 5.000 quilômetros de estradas rurais. 5.000 quilômetros de estradas rurais. Então, esse agregado reciclado, ele tem, obviamente, demanda. Não existe nenhuma condição para o secretário ou para o prefeito dizer que não existe demanda para a utilização do agregado reciclado. Agora, naturalmente, é importante que a usina de reciclagem de entulho faça um agregado reciclado de acordo com a aplicação do município. No caso específico de Itapetininga, são 5.000 quilômetros de estradas rurais, justamente pela cultura predominante na região. Então a prefeitura faz a manutenção dessas estradas rurais e a Itapetininga é um exemplo, que são 150 mil habitantes, mas inúmeros outros municípios também têm estradas mantidas pela prefeitura que poderiam ser utilizados, né, agregado reciclado. Então, não existir demanda é um argumento muito fraco, né, muito frágil para se combater, para se argumentar com o prefeito ou com o secretário. O empreendedor visita o prefeito, o secretário, com o intuito de apresentar a reciclagem dos resíduos da construção, a gestão dos resíduos, falar sobre o descarte clandestino de entulho e também falar sobre a introdução do agregado reciclado nas tabelas do município ou na cultura da construção do município, né? Como eu falei, né, quando a gente fala de compra de agregado reciclado ou obras, né, nós estamos falando de mais ou menos 40%, né, numa porção. Então, a prefeitura desempenha um papel significativo na economia da região. Então, é importante que a prefeitura ela adote, né, matérias-primas sustentáveis, né? A gente está falando aqui do agregado reciclado. Então, nessas reuniões, o prefeito ele tem uma ideia, ou então o secretário tem uma ideia um pouco equivocada sobre os resíduos da construção e geralmente vem ideias tortas, né? No caso específico do agregado reciclado, a ideia é que isso seja uma cultura nas obras do município. E aí é importante você entender, o seu agregado reciclado está adequado para a obra? Então a gente aqui na ABRECOM recebe reclamação tanto do poder público como do empreendedor.
E o poder público sempre diz que o agregado reciclado está muito sujo ou então está inadequado para aquele tipo de obra. E por parte do empreendedor é importante que o agregado reciclado atinja os níveis de qualidade da NBR 15115 e também da NBR 15116. Aliás, a NBR 15116 foi revisada. Eu vou deixar um card aqui de um vídeo que nós fizemos abordando as principais alterações do texto da NBR 15116 voltado para a pavimentação. Então, a ideia precipitada do prefeito ou do secretário, secretária, né, ou do presidente da autarquia de que não há oferta é uma questão de, obviamente, organização, né? O empreendedor precisa produzir um agregado reciclado adequado para as obras e o prefeito ou então o secretário precisa entender que aquele agregado é adequado para aquela obra, né? Muito se discute nos meios de comunicação, aqui especialmente aqueles voltados para o setor de usinas de reciclagem de entulho ou destinatários de resíduos, sobre agregado reciclado de concreto e agregado reciclado misto, né? Eu tenho uma ideia sobre a geração de resíduo misto e a geração de resíduo de concreto ou cimentício. Quando a gente fala de material misto, ele está mais para o interior, porque a gente tem um método construtivo no interior baseado em cerâmico, baseado em solo, enfim. Então, a construção de hoje, no interior, é uma construção de 100, de 50, de 20 anos atrás, baseada nesse tipo de material. Então, no interior, gera-se muito mais resíduo misto, o que dá origem ao agregado reciclado misto. Nas capitais, a construção ela gera um material um pouco mais cimentício, né? Mais concreto. Então, isso dá origem ao agregado reciclado de concreto ou ao agregado reciclado cimentício, o antigo ARC. Então, em suma, não adianta a prefeitura colocar no seu edital de compra de agregado reciclado material de concreto ou cimentício, sendo que na sua região a oferta de material reciclado, né, o agregado reciclado, é material misto. Então, não faz sentido nenhum. E geralmente os prefeitos ou as secretarias fazem isso, né? Essa estabanada, porque se o interior produz ou a região produz material misto, não faz sentido colocar agregado reciclado de concreto no edital, né? E se a região produz agregado reciclado de concreto, como por exemplo as capitais do Sul, Sudeste e Nordeste, nós temos naturalmente condição de aplicar o agregado reciclado de concreto e o agregado reciclado misto, né? Outra justificativa dada pelas cidades é que não adianta, não dá para comprar agregado reciclado porque não está no orçamento. Então é muito frágil também, naturalmente. A prefeitura já compra o agregado natural, oriundo da pedreira ou então do porto de areia. Então ela poderia comprar o agregado reciclado substituindo o agregado natural. Naturalmente, quando a gente fala de orçamento, a gente está falando de coisa de um ano. Então o orçamento do ano posterior, ele geralmente é construído ou enviado para a Câmara geralmente no segundo semestre do mês vigente, né? Então, lá para junho, julho, agosto, o orçamento, né, é enviado para a Câmara aprova, e aí nós temos aí o orçamento que foi construído ou desenhado pela Prefeitura. Então, não está no orçamento é uma justificativa muito frágil, né, que ainda dá para argumentar. Então, é só colocar que no mês seguinte a Prefeitura pode utilizar agregado reciclado. Inúmeras cidades, né, como é o caso de São Paulo, Jundiaí, Campinas, Rio Preto, Araraquara, enfim, inúmeras cidades, já usam porcentagens significativas. Eu estou falando aqui de 3, 4, 10 mil metros cúbicos de agregado reciclado por mês. Então, isso mostra, né, que é um material aplicável, é um material mais barato e de qualidade, né? A gente está falando, por exemplo, de praças, ciclovias, ruas, estradas rurais, não precisam de um agregado reciclado de concreto ou um agregado reciclado cimentício. É importante que a prefeitura tenha essa noção. Qual é a oferta de agregado reciclado na sua cidade e, naturalmente, colocar isso no orçamento municipal. Dia 25 de novembro, a partir das 8 horas, você não pode perder, vai ser na Avenida Pompeia 681, fica na zona oeste de São Paulo, entre o metrô Vila Madalena e o metrô Barra Funda. Esse evento é exclusivo para usinas de reciclagem de entulho e você pode fazer a sua inscrição pelo site da Abrecon, abrecon.org.br, ou então pelo nosso WhatsApp, é 11 3862 7118, 3862 7118. Acabamos de confirmar Valmir Bonfim,
vai falar sobre pavimentação ecológica com agregado reciclado no capítulo do Manual de Aplicação do Agregado Reciclado. Esse manual está sendo executado pelo professor Sérgio Anglo, que também vai estar no Encontro Nacional, e o professor Valmir Bonfim vai falar sobre pavimentação, especialmente, capítulo sobre pavimentação ecológica. Dia 25 de novembro, a partir das 8 horas, em São Paulo. As vagas são limitadas e a gente vai, naturalmente, cumprir todos os protocolos, A gente está exigindo, inclusive, a carteirinha de vacinação. Ao se inscrever, você precisa fazer o upload da carteirinha de vacinação. Abrecon é Brasil, vamos juntos, um abraço e até mais.